Você ainda acredita na justiça dos homens? Forte essa pergunta, né? Então vamos deixar essa resposta para o final. E para respondê-la serão necessárias várias outras, porque está tudo interligado. O Tribunal Internacional de Haia é autônomo ou age de uma forma política? Por que será que ele emitiu mandado de prisão contra Netanyahu? Vocês observaram que Netanyahu está sendo equiparado ao Hamas? Sendo acusado de crimes de guerra. Fique aqui comigo que você vai entender. Pouco mais de um ano atrás, o grupo terrorista Hamas invadiu Israel e cometeu atrocidades contra civis. Foram bebês, crianças, mulheres, idosos. Ninguém foi poupado. As cenas do dia foram brutais e marcaram o mundo. Israel mais uma vez respondeu, mas dessa vez com uma mensagem clara: vocês passaram dos limites e vamos acabar com esse grupo. Todos sabemos que os terroristas covardes usam civis como escudo humano, especialmente na faixa de Gaza. Infelizmente, as vítimas civis acabam sendo atingidas, mas o alvo de Israel sempre foi o Hamas, não os civis. Por que comecei falando sobre isso? Parece que os princípios da justiça vêm funcionando do mesmo jeito em todo o mundo, e com isso, a fé do povo para com a justiça está sendo aniquilada. Você consegue imaginar que isso pode ser proposital? Pois é. Infelizmente parece que sim. Quebrar a fé do povo para com as instituições. Se você pesquisar sobre Lenin, você vai entender um pouco mais sobre isso. Vou trazer um rápido trechinho aqui para vocês. Vladimir Lenin, em sua visão marxista e revolucionária, defendia a ideia de que a fé nas instituições tradicionais, como o Estado burguês, a Igreja e até mesmo a família, era um obstáculo para a revolução proletária. Ele acreditava que essas instituições eram ferramentas de dominação da classe e serviam para perpetuar o sistema capitalista. Por isso, Lenin frequentemente argumentava que era necessário minar a confiança das massas nessas estruturas para acelerar o processo revolucionário. Uma frase famosa atribuída a Lenin, embora muitas vezes debatida quanto à sua origem exata, reflete essa lógica. Confie na destruição de todas as instituições tradicionais para construir uma nova ordem social. Essa ideia está alinhada com a prática de usar a propaganda, a crítica intensa e o confronto direto para expor as contradições e fragilidades dessas instituições. Lenin via isso como um meio para abrir espaço para a construção de novas estruturas que refletissem os interesses da classe trabalhadora, como o governo do tipo soviético, conselhos de trabalhadores e a economia socialista planejada. Agora que ficou mais confuso ainda, né? Vocês devem estar se perguntando, mas que raios a Adriana começou falando de Tribunal Penal Internacional, Netanyahu, e agora meteu Lenin no meio? Calma. Tudo tem método. Vejam só, o Tribunal Internacional emitiu um mandado de prisão, mas ele não tem uma força policial própria, certo? Cabe a ele emitir as ordens e os países que são signatários desse tribunal sem poder de ação efetiva, ser submisso à sua vontade. Seria mais ou menos como: o que você mandar aí, nós vamos acatar. Então, teoricamente, o que acontece? Se o Netanyahu viajar para um desses países, como por exemplo o Canadá, o Justin Trudeau já falou, abre aspas para ele, aqui, Netanyahu será preso. Com isso, os países signatários acabam por força de tratado, tendo que acatar as ordens, entre aspas, desse tribunal internacional. Vocês entenderam mais ou menos como funciona? Os Estados Unidos, por sua vez, que inclusive vem dando apoio a Israel, disse que lá ele não será preso. Bom, o Tribunal Penal Internacional, em Haia, anunciou na quinta-feira que emitiu mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, provocando reação imediata de autoridades israelenses e lideranças nos Estados Unidos. O TPI declarou que havia motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu e Gallant têm responsabilidade criminal por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Algumas das acusações incluem o uso da fome como método de conflito e o direcionamento intencional de ataques contra populações civis. Olha só, que eu saiba, Israel é a única democracia do Oriente Médio, e eu não me lembro de ter visto o Tribunal Penal Internacional emitir mandados de prisão contra outras autoridades de países que não são democracia. Mas também, acho que falta coragem, né? E antes desse conflito, o Hamas sempre atacava Israel, e eles nunca condenaram ou expediram mandados de prisão contra terroristas do Hamas. Curioso? Será que queriam pegar o Netanyahu? Faz sentido. Mesmo porque os cabeças do Hamas já sabem, né? Estão lá acertando as contas com Deus. Ou com o capiroto, né? Que deve ser bem provável. Que a justiça virou um método começou a ficar latente a partir de 2002, quando a Venezuela foi totalmente cooptada por Chávez, com seu regime permanecendo até os dias de hoje. Até o momento, o Tribunal Penal Internacional, TPI, não emitiu mandados de prisão contra autoridades venezuelanas. Só sabemos que está conduzindo uma investigação sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela. Ah, gente, falar em possíveis crimes é piada, né? A Venezuela é uma ditadura escancarada e não esconde isso de ninguém. Inclusive, abram os olhos, viu? Tem gente tentando copiar por aqui. Não acordem não para ver. Será que o Tribunal Penal Internacional é mais uma corte que está atuando de forma política? Não me surpreenderia nem um pouco. Nos Estados Unidos até que tentaram aparelhar a Suprema Corte, mas parece que o povo lá acordou antes que o pior acontecesse, né? Agora ficou muito mais difícil, mas eles ainda estão lutando para isso. Estão tentando correr contra o tempo. Os democratas só não conseguiram aparelhar a coisa toda lá, porque muitos juízes entraram antes da esquerda americana voltar em 2021. Durante o seu mandato de 2017 a 2020, Donald Trump nomeou 3 juízes para a Suprema Corte dos Estados Unidos: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Essa composição é considerada uma das mais conservadoras em décadas e tem impacto significativo nas decisões judiciais dos Estados Unidos, com uma proporção de 6 juízes conservadores contra 3 liberais. Entenderam por que os democratas estão desesperados? Eles estão até tentando fazer uma juíza atual renunciar. É isso mesmo. Assim, eles podem nomear uma mais nova para continuar. Olha o nível do desespero dessa gente. Assim, o Trump não poderia substituí-la no próximo ano, quando a juíza irá se aposentar. O desespero é tão gritante que eles queriam até aumentar o número de juízes na Suprema Corte lá só para conseguir colocar uma maioria com pensamento de esquerda. Você está conseguindo perceber o método? Lenin, Venezuela, Tribunal Penal Internacional, STF, e por aí vai. Certamente outras ditaduras mundo afora só se sustentam porque tem um judiciário aparelhado. Tá, mas você deve estar se perguntando que raios isso tem a ver com Netanyahu? Eu respondo: tudo! Lembra lá atrás quando disse que Israel é a única democracia do Oriente Médio? Então, será que Netanyahu está atrapalhando alguma coisa? Acho que não. Deve ser loucura da minha cabeça. Eu não devo ter pesquisado direito. Afinal de contas, o Tribunal Penal Internacional sempre trabalhou para salvar o mundo todo de qualquer abuso totalitário e cruel. Vejam só quantos ditadores já foram condenados, presos e punidos exemplarmente mundo afora. Só que não, né? Bom, vamos voltar ao foco. Vocês estão vendo o Tribunal Internacional sendo completamente dominado e usado de forma conveniente para algumas pessoas? Gente, será que quando Donald Trump assumir, ele vai cancelar o acordo dos Estados Unidos com o Tribunal Internacional? Independentemente de qualquer decisão do Tribunal Penal Internacional, chega a ser forçação de barra qualquer equivalência entre Israel e o Hamas. E essa decisão criou desconforto diplomático com alguns Estados-membros, que adotam posições distintas. Bom, é claro que Netanyahu rejeitou os mandados,
chamando o TPI de órgão político tendencioso e discriminatório. O primeiro-ministro comparou a decisão a um julgamento Dreyfus moderno. O caso Dreyfus foi um escândalo na França no final do século XIX, quando Alfred Dreyfus, um oficial judeu, foi acusado injustamente de traição por entregar segredos militares à Alemanha. Condenado com base em provas frágeis e motivado por antissemitismo, foi enviado à prisão perpétua na Ilha do Diabo. Anos depois, descobriu-se que outro oficial era o verdadeiro culpado, mas o exército tentou encobrir o erro. Dreyfus foi inocentado em 1906, revelando injustiça e antissemitismo na sociedade francesa. Gente, as pessoas estão normalizando e inaceitável, e isso é muito perigoso. Agora, voltando à pergunta inicial, você ainda acredita na justiça dos homens? A resposta parece clara. A justiça, em muitos casos, está sendo usada como uma ferramenta de poder. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe muito. Sua participação é muito importante para ampliarmos essa discussão. Obrigada por estar aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.